E aí, gente, tudo bem? Estamos aí no último dia da nossa campanha de jejum e oração, último dia, dia 52 dessa campanha de 52 dias de jejum e oração, que tanto aprendemos até aqui, não é mesmo? Aprendemos muita coisa, eu enxerguei muita coisa que eu não estava enxergando, percebi muitas coisas que eu ainda preciso melhorar, mas a minha agitação do dia a dia não me deixava enxergar tantas coisas que a gente foi alcançando nesse processo, né, de jejum e oração, nossos ouvidos mais sensíveis, de perceber o agir de Deus em pequenos detalhes. Pelo menos foi a minha experiência pessoal também, de cuidar mais da minha saúde, de perceber que eu não sou escravo de nenhum tipo de alimento. Eu tinha, né, muita facilidade de me entregar ao prazer da comida o tempo todo. Então, no meu propósito de jejum que eu fiz com Deus, na minha área pessoal, né, individualmente, eu melhorei muito nesse sentido de perceber que eu não sou escravo de nenhum tipo de alimento, que eu posso me reinventar, que eu não preciso, né, ser dependente deles. E isso foi me ajudando a entender outras coisas na minha vida. Eu não preciso ser escravo de nenhum tipo de sentimento, que eu posso selecionar aquilo que eu vou pensar, que eu posso selecionar aquilo que eu vou trazer como instrução para minha mente, ou seja, eu posso selecionar se aquilo dali, ó, isso aqui vem de Deus, então pronto, isso aqui eu vou pensar, pô, isso aqui que está na minha cabeça não está vindo de Deus, então eu posso selecionar e tirar isso da minha mente, ou seja, com ações, ações com leitura da palavra. Eu aprendi muita coisa, óbvio, ainda estou aprendendo. Encerro esse jejum com situações para resolver com Deus, porque foi nesse jejum que eu percebi. Então agora temos mais uma longa caminhada, né, pela frente, eu e o Senhor, para a gente caminhar junto. E você? Qual foi a sua experiência desse jejum? O que que Deus falou com você nesse jejum? O que que Deus provocou no seu coração? O que você não estava ouvindo, não estava percebendo e você percebeu nesse jejum? Então, se você quiser compartilhar, manda para mim no meu WhatsApp privado. Você que é membro da igreja, você tem acesso ao meu telefone. Manda um áudio, manda alguma coisa escrita, dê o seu testemunho. O que Deus falou com você nessa campanha de jejum? Ah, pastor, mas eu não fiz a campanha toda, eu comecei a partir da terceira semana. Não importa. Você participou da nossa campanha, então testemunhe daquilo que o Senhor falou ao seu coração, o que você percebeu. Então manda lá para o meu WhatsApp, eu vou ficar muito feliz de receber seu testemunho e vou estar ali orando junto com você também, agradecendo a Deus por esse momento tão especial que vivemos como igreja. Deus é bom demais, Deus é maravilhoso demais. Então hoje, o tema de hoje, encerrando a nossa campanha na 8ª semana, semana que estamos falando sobre entrega, é a entrega da vida como sacrifício. O jejum não é um término, né? Mas é o ponto de partida para um novo começo, para um novo tempo. Então você vai começar 2026 com uma cabeça transformada, com uma mente renovada. E é isso que nós vamos ler aqui, porque o texto de hoje é Romanos 12, do 1 ao 2. Diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, o apóstolo Paulo, ele expõe o evangelho de Romanos 1 até Romanos 11. Fala da glória de Deus, da soberania de Deus, do propósito de Deus, do pecado do homem, da ação de Deus, como enviar o Filho, mesmo nós sendo inimigos. Então, ele derrama esse seu amor por nós, a presença do Espírito Santo em nós, que nos ajuda a ter o caráter de Cristo, o Espírito Santo que sempre nos relembra que nós somos filhos de Deus, a guerra do homem com o seu homem anterior, né, com a sua natureza antiga. Então, assim, o apóstolo Paulo ele vai falando do Evangelho durante todos esses capítulos, do 1 até o 11. E aí, quando ele chega no 12, ele fala o seguinte: portanto, irmãos, ou seja, encerrando esse assunto, pelo amor de Deus, ele fala assim, pelas misericórdias de Deus, como eu estivesse falando, pelo amor de Deus, peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, diante de tudo que eu expus para vocês, vocês conhecendo o caráter de Deus, sabendo que o que Ele tem para nós é bom, perfeito, agradável, maravilhoso, tem garantia de futuro, é para a eternidade, então se entregue. Se entregue. Eu lembro de uma brincadeira que a gente fez na escola Eleve, no primeiro módulo, falando sobre confiança.
Eu lembro que o Michel e o Pedro estavam ali, então um tinha que se jogar. Eu acho que foi o Michel que se jogou e o Pedro segurou ele. Então, assim, se entregar é isso, é você se soltar. Deixa Deus carregar. Ou seja, diante de tudo que você aprendeu sobre Deus, você sabendo que Ele tem uma ótima vontade, que a vontade dele é acima da nossa, que os caminhos dele são perfeitos e que tudo que Ele faz é perfeito, o que está faltando para eu me entregar? Será que a gente está se segurando em algum vício? Será que a gente está segurando em algum hábito? Será que a gente está se segurando em algum desejo, alguma vontade nossa? Será que a gente está se segurando no dinheiro? Será que a gente está se segurando em algumas bases que nós mesmos construímos e achamos que não podemos viver sem aquilo? Então, qual é essa base que você está segurando? Deus está falando o seguinte: se solta, entregue o seu corpo, ofereça o seu corpo como sacrifício. E quando você se entrega, você não está fazendo isso de forma irracional, você não está fazendo isso de forma enganadora, mas você faz isso de forma racional, porque isso é o culto. Muita gente vai ao domingo, vamos ao culto domingo, vamos ao culto de quarta, vamos ao culto em tal igreja. O culto, que é o serviço para o Senhor Jesus, para o nosso Deus, é a entrega sacrificial. Esse é o verdadeiro culto, e é um culto racional. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que eu estou oferecendo o meu corpo. Eu sei que eu estou renunciando a algo. Então, no final dessa campanha de jejum, de forma racional, se entregue ao Senhor, de confiar. E como que eu vou confiar no meu dia a dia, pastor? Lendo a palavra e orando. Não tem receita. Não existe palavrinha mágica. É a leitura da palavra e a oração. Isso vai te ajudar a confiar mais no Senhor. Quanto mais você conhece o caráter de Deus, mais você confia nele. Quanto mais você conversa com o Senhor, mais você confia nele. E assim acontece nas nossas relações normais. Tem pessoas que você de primeiro assim bateu o olho e não gostou. E já aconteceu isso comigo. De eu olhar para uma pessoa, não gostei da pessoa. Mas eu comecei a conversar com a pessoa, comecei a me aproximar da pessoa. Quanto mais eu conversava, mais eu passei a confiar, mais eu passei a gostar. A mesma coisa acontece no nosso relacionamento com Deus. O problema é que a gente quer... como a gente está no mundo espiritual, né? A gente acha que Deus vai enviar os anjos, vai enviar tudo para encaminhar a gente, e vai ser tudo assim, num passo de mágica, você vai levar uma unção especial sobre a tua vida, alguém vai botar a mão na tua cabeça e tudo vai ser transformado. Não. O evangelho implica em relacionamento. É relacionamento. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais paixão por Ele você vai ter, mais amor por Ele você vai ter, mais transformação você vai colher, porque você vai andar com Ele. Isso é relacionamento. Às vezes a sua cabeça está ansiosa, preocupada com o ano que vem, está chateado com alguma coisa, está angustiado com alguma coisa, está triste. Então, começa a andar com o Senhor, porque Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte de alegria, Ele é a fonte de renovo, de consolo, de refrigério, de descanso. E Ele falou isso pra gente: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se você está cansado do que você viveu em 2025, você está cansado de tudo que você viveu nesse tempo, Deus está te chamando para ver um tempo novo para Ele, oferecendo o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E não vivam de acordo com os padrões desse mundo. O nosso mundo tem vários padrões. Padrões de relacionamento amoroso, padrões de amizade, padrões de ganhar dinheiro, padrões de você constituir família, padrões de você se enxergar como um ser completo, um ser integrado. Então, o nosso mundo, a nossa sociedade, ela sempre vai mudando os padrões, mas são padrões seculares, são padrões que não se satisfazem em si. Por exemplo, o padrão do mundo é entender que quanto mais você ganha dinheiro, você vai ter uma vida feliz. Então, isso é um padrão mundano. Gente, eu não tô falando que todo padrão mundano é pecaminoso, tá? Então, assim, a gente diz assim, coisa do mundo, parece que aquela coisa... Não, tem coisa que o mundo faz que não é nem pecado, mas não nos satisfaz. Tá dando para entender? Não nos satisfaz. Não é aquilo que Deus está querendo para cada um de nós. Não é nem pecado que às vezes o mundo vai fazer ali uma forma de trabalhar e tal, mas às vezes não é esse processo que Deus quer que a gente passe. Eu acho que vocês estão conseguindo entender. Tá? Porque muita gente fala assim, coisa do mundo, parece que é aquela coisa já muito extravagante de pecado, né? Ainda mais na área sexual. Não, o mundo tem vários padrões. Então o mundo ele vai te ensinar um dos padrões que você ganhando dinheiro, você vai ser feliz. E é isso que a gente vê, né, nos filmes e tal, você ganha na loteria, você está sempre impulsionado, influenciado a ter um estilo de vida com dinheiro, com grana, né? Então, hoje nós temos os influenciadores do Instagram, então tem um lifestyle, tem aquele carrão, passeio de lancha, moro numa cobertura, ou moro numa mansão,
e viaja para fora. Então, você vai vendo que o mundo tem um padrão, que ganhar dinheiro faz bem, que ganhar dinheiro é bom. Não que ganhar dinheiro seja ruim, mas o ganhar dinheiro não é uma satisfação em si mesmo. Por quê? Se ganhar dinheiro fosse o ápice da felicidade, então ricos e milionários não tirariam suas próprias vidas, né? Então, se ganhar dinheiro fosse o ápice da felicidade, homens e mulheres com muito dinheiro não se entregariam aos prazeres sexuais de forma desordenada, como alguns, tô falando de todos, alguns entram, tá? Porque nunca é o bastante. A pessoa já tem não sei quantos carros, já tem não sei quantas casas, já tem não sei quantas empresas, já tem isso, já tem aquilo, mas parece que está faltando algo. Aí vai levar isso para onde? Às vezes para o jogo. Aí vai levar isso aonde? Para ter um monte de mulher, um monte de homem. Vai fazer isso para onde? Vai começar a ter um outro prazer, vai despertar às vezes até parafilias, né? Quantos empresários milionários ali se envolvem com coisas erradas no mundo obscuro da vida. Ou seja, porque nunca é o bastante. Nunca é o bastante. Ou seja, você pode ganhar dinheiro, glória a Deus, você trabalha, tá? E você vai usar esse dinheiro aí com sabedoria, com discernimento. Mas ele não é um fim em si mesmo. O problema do padrão mundano é que ele nos ensina que aquilo dali é um fim em si mesmo, mas não é. Sempre falta algo, sempre falta, né? Se fosse assim, ter uma amante, é legal ter uma amante. Aí já entra para a questão pecaminosa, tá? Então, todo mundo tem uma amante. Só que se bastasse ter uma amante, você não precisava ter outras e outras e outras. Entendeu? Mas o mundo nos ensina tanta coisa e a gente fica preso nisso. Preso em um monte de coisa que o mundo nos ensina. Mas o Senhor quer nos libertar desse padrão mundano. Ele quer nos libertar dessa escravidão. E aí, como que a gente não se conforma, não entra na forma dos padrões desse mundo? Deixando que Deus nos transforme pela renovação da mente. Não adianta eu ir para um culto no domingo, mas a minha mente ainda está lá, pensando em como satisfazer os desejos da carne. O apóstolo Paulo vai escrever isso em Romanos capítulo 13. A gente não deve ficar pensando em como satisfazer os desejos da carne. Não adianta eu estar numa célula, eu estar liderando, ou pastoreando, ou fazendo qualquer outra coisa para o Senhor, mas a minha mente sempre pensa, se eu não fosse crente seria melhor. Eu acho que esse ministério que Deus me deu aqui é muito cansativo. Eu acho que seria melhor se eu fosse isso, se eu fosse aquilo outro. Deus, vou falar um caso pessoal, né? Deus me pediu meu emprego. E Deus me pediu meu emprego. Eu não deixei de trabalhar. Deus pediu o meu emprego CLT. Porque eu trabalho, tá? Deus me deu outros trabalhos. Eu não tô falando de igreja aqui, não. Pastoreio é uma coisa. Deus me deu outros trabalhos. O curso que eu desenvolvo, que é na área da minha área profissional, que eu sou técnico em edificações. Então, eu tenho um livro que eu estou escrevendo, que já escrevi também, um e-book. Então, Deus está me dando outros trabalhos. Deus pediu o CLT. Deus falou para eu não mais trabalhar CLT. Ele me pediu isso, tá? Então, isso foi confirmado com jejum, coração, confirmação de esposa, mesmo não tendo falado nada com ela, enfim. Só para deixar explicado aqui. Porque as pessoas acham que muito pastor é vagabundo, que não trabalha, quer ver da igreja. Não, eu não quero ver da igreja, não quero pesar nada para a igreja, tá? Então, eu faço meu trabalho, tenho meu trabalho, e sou muito feliz hoje fazendo isso aí que o Senhor está mandando fazer. Óbvio, às vezes eu fico pensando, meu Deus, né? Eu fico assim, Jesus, eu ainda estou o quê? Sendo transformado. E eu estou sendo aqui muito livre para falar isso com vocês aqui, né? De cara a tapa mesmo. Porque às vezes eu fico pensando, Senhor, será que era isso mesmo? Não sei o que e tal. Mas quando eu vou para a palavra, vou para oração, não sei o que, Deus confirma, Deus dá o sinal. Alguém compra o meu curso do nada ali enquanto eu estou orando, né? E Deus mostrando, eu estou contigo, é isso mesmo que eu te pedi. Então eu preciso deixar que Deus transforme a minha mente. Renove a minha mente, ou seja, permita que Deus os transforme pela renovação da mente. Não adianta Deus me pediu emprego e aí toda vez eu fico pensando, eu queria tanto passar no concurso, tem uma vaga disso, daquilo, outro. Ou seja, sua mente continua querendo um padrão mundano. Tá percebendo aqui agora que trabalhar CLT não é pecado? Mas Deus não me pediu CLT? Então se eu for trabalhar CLT, eu estarei em desobediência. Desobediência é pecado. Então eu vou estar entrando num padrão mundano. Deus não quer que eu ganhe dinheiro como CLT mais, né? Ele me quer para ele, porque Deus faz a minha agenda agora, entendeu? Ele manda na minha agenda. Então percebe isso, que existe um padrão, só que não dá mais pra gente se encaixar nesse padrão. E eu tô falando isso aqui de forma individual, não tô mandando você largar seu CLT não, tá? A gente tem que explicar tudo na internet, senão o povo não entende. Então, não estou pedindo para você largar seu CLT, essa é a minha experiência com Deus. Mas tem coisa que Deus vai te pedir. E às vezes vai estar todo mundo fazendo aquilo, mas Deus te pediu. E se você fizer igual todo mundo, você vai estar em desobediência. Desobedecer é pecado. Mesmo que aquilo que Deus te pediu não seja pecado.
Entendeu? Mas quando você passa a desobedecê-lo, aí se torna pecado. Então não dá mais para a gente entrar nos padrões desse mundo, na forma desse mundo, mas eu preciso renovar a minha mente. Quando eu renovo a minha mente, tem que mudar aqui, ó, de dentro para fora, de dentro para fora. Eu experimento qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e descanso nessa vontade. Por isso que fica mais fácil de eu oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Que seja assim nas nossas vidas em 2026. Nós estamos gravando esse vídeo em dezembro de 2025, então que seja assim no próximo ano e em todos os anos que você estiver passando, que seja assim na sua vida a partir de hoje. Se você já caminhava e parou no meio do caminho, que esse seja o tempo do renovo, o tempo do conserto, o tempo de uma nova história, para você se entregar e entregar a sua vida como um sacrifício agradável a Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa campanha de jejum e oração. Muito obrigado por esses dias de aprendizado. Muito obrigado, Senhor, por esses dias de refrigério, de renovo, em que nós podemos aprender contigo, Senhor, a caminhar contigo. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, na nossa entrega, na nossa confiança total. Oh, Deus, nós te pedimos e te clamamos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes à Tua palavra. Nos dê fome e sede de Ti. Que a cada dia a gente possa sentir saudade, sentir falta de caminhar contigo. Deus, muito obrigado por essa campanha, por tudo aquilo que a gente aprendeu e pelo fato da gente chegar até aqui. Se nós chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos ajudou. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe sua vida muito, 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 cada vez mais. Deus abençoe sua história e que você entregue sua vida como sacrifício a Ele. Até a próxima. Tchau, tchau.